por impedimento. Com o resultado, o Brasil ultrapassa o Paraguai, que não joga nesta rodada. Amanhã tem Série C. Amanhã não, sábado tem Série C. Porque tá chegando minhas férias. Não. Aí eu já tô entendeu? Compreensível demais. Quanto antes chegar sexta-feira, mais feliz eu fico. Mas é sábado. Daqui a 2 dias tem Série C do Campeonato Brasileiro com a Ponte Preta em campo. O destaque da Macaca com você. Bom dia, Antônio Lupe. Grande Júlio, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. E a Macaca com mudanças para enfrentar o Floresta, sábado no Moisés Lucarelli. O técnico Alberto Valentim deve voltar Serginho no time titular. Jean Dias deve perder a posição na equipe que vai iniciar o jogo. A Ponte ainda tem mais um treinamento. Amanhã encerra a preparação para o duelo contra os cearenses. Mudança no comando do Leão. Renato Paiva é aguardado pelo Fortaleza nesta quinta-feira e já deve comandar o time contra o Bahia. O novo técnico do Lion acompanha o treino e, sendo regularizado, já comanda o time no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, resultados positivos para Santos e Corinthians. Quem tem mais destaques é Gabriel Dudziak. No reencontro com o Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o líder Flamengo por 1-0 com um gol de Neymar. O resultado afasta novamente o Peixe da zona de rebaixamento e dá confiança para os santistas de que o camisa 10 pode fazer a diferença para a equipe. O Corinthians também ganhou. Fora de casa, o Alvinegro bateu o Ceará por 1-0 graças a Thales Magno. O São Paulo buscou um 2-2 com o Bragantino com 2 gols de André Silva, enquanto o Palmeiras abriu o placar diante do Mirassol com Facundo Torres, mas cedeu o empate pouco depois e terminou igualando por 1-1. Mais Brasileirão, Botafogo e Vitória ficaram no empate em 0-0 no Newton Santos. Hoje o Cruzeiro enfrenta o Fluminense no Maraca. O empate coloca a Raposa na liderança do campeonato. E agora o destaque do Guarani, gente nova chegando no Bugra, Antônio Lupe. Gente nova no pedaço. O Guarani anunciou, na verdade apresentou mais 2 reforços na manhã desta quinta-feira na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Gabriel Silva e Cadi falaram pela primeira vez com os jornalistas. O presidente Rômulo Amaro afirmou que o Bugre ainda segue bem atento no mercado. Ele e outros representantes do Guarani participaram de diversas reuniões na sede da CBF no Rio de Janeiro para falar de arbitragem e também do planejamento para os próximos anos. Futebol internacional, o Inter de Milão quer tirar Lookman da Atalanta. O nigeriano foi indicado a Bola de Ouro em 2024 e eleito o melhor jogador do continente. O atacante quebrou o recorde de gols numa temporada no ciclo 2024-2025 com 20 marcados, além de 7 assistências. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Bom dia pra você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Pela repescagem das Copas Sul-Americanas, os brasileiros não estão indo bem. Depois da goleada do Vasco sofrida para o Independente Del Valle e também do empate do Bahia contra o América, ontem o Grêmio se deu mal jogando no Peru. Perdeu por 2-0 para o Aliança Lima. Hoje à noite, o Atlético Mineiro entra em campo contra o Atlético Bucaramanga, na Colômbia. Os jogos da volta serão na próxima semana, viu, Júlio? Valeu, Fábio Scheibe. Grande Fábio Scheibe, hein? Lembrou aquela música do berimbau metalizado, né? Boa. Ó, fazendo aqui só... Não, daqui a pouco eu falo disso aí, dos palpites ontem na Arena, que o aproveitamento do JN foi o melhor aproveitamento, hein? Foi bem demais. Tô aqui pra compartilhar um pouco dos meus conhecimentos futebolísticos com vocês. E quem confiou em mim ontem no resultado de Santos e Flamengo se deu bem, hein? Negócio de bet e tal. Ministério Público de Goiás vai bater aqui na porta, hein? 998869070, 998869070, nosso WhatsApp que já está no ar. Pode participar e mandar aí a sua mensagem aqui para o nosso programa. O CBN Esportes está bem especial. A gente tem uma matéria especialíssima também sobre corrida e integração que a gente vai contar daqui a pouco. E claro, fala muito de campeonato brasileiro da Série A e também da Série C com os times de Campinas. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN
CBN Esportes Campinas. ...2025. Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol. Em cada canto do planeta, ecoando o nosso grito de gol. Para você vibrar e se informar. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Boa pro futebol paulista. Ninguém perdeu, né? Ninguém perdeu. Se Mirassol e Palmeiras empataram, nenhum paulista perdeu ali. Se Bragantino e São Paulo empatou... Ninguém perdeu. Ninguém perdeu. Empataram, né? Ninguém perdeu ali. Corinthians venceu. Santos venceu. Olha aí. Olha que coisa boa. Olha aí, freguesia. Rodada boa, então, pro nosso futebol paulista. Quem tem mais informações é Gabriel Dodiak. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o líder Flamengo e fez frente ao rival desde os primeiros minutos. Foi um jogo equilibrado, de boas chances para os dois times, mas o rubro-negro teve as melhores e o goleiro Gabriel Brazão se destacou novamente com defesas importantes. Na reta final da partida, porém, um outro nome próprio apareceu. Neymar, de volta à equipe após renovar contrato com o Peixe, o atacante recebeu na área, cortou a marcação e fez o gol da vitória. 1-0. Mas hoje a gente demonstrou que nós podemos ir muito mais além do que a gente está vivendo hoje. Eu acho que é um recomeço para todos nós. Tivemos tempo para trabalhar, demonstramos que podemos jogar contra qualquer time do Campeonato Brasileiro. A afirmação feita ao canal Premier sintetizou o sentimento dos santistas, que agora estão na 13ª posição do campeonato, 2 pontos acima da zona de rebaixamento.
O São Paulo também segue fora do Z4, mas tem apenas 1 ponto de vantagem, já que nesta quarta empatou com o Bragantino por 2-2. Foi um jogo bem equilibrado, no qual o tricolor teve bons e maus momentos. André Silva abriu o placar aos 8 minutos, mas o Bragantino virou. André Silva, no entanto, apareceu de novo e igualou. Na reta final, a partida ficou muito disputada e pouco jogada, e ninguém mais mexeu no placar. O Palmeiras também empatou. Em casa, o Alviverde teve muitas dificuldades contra o Mirassol, mas melhorou no segundo tempo e conseguiu abrir o placar aos 9 minutos com Facundo Torres. Só que a vantagem não durou, e menos de 20 minutos depois a equipe do interior chegou à igualdade. Na reta final, o Alviverde pressionou, mas outra vez não conseguiu vencer, chegando a um jejum de 3 jogos no Brasileirão. Após o jogo, o técnico Abel Ferreira reconheceu que a equipe não teve qualidade o suficiente na noite de ontem. Jogo pouco inspirado, nem sempre bem jogado, e custa muito que as equipas fecham-se bem, mas sinceramente não posso fugir, acho que foi um jogo mal jogado da nossa parte. O Corinthians, por sua vez, encerrou uma sequência de 5 jogos sem vitória. Em Fortaleza, o Alvinegro enfrentou o Ceará em jogo de baixa qualidade técnica e de muita marcação dos dois times. Em tal cenário, uma tabela entre Garro e Carrijo terminou com Thales Magno indo às redes e determinando a vitória corintiana. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Uma vitória emblemática. Ontem eu brinquei falando que sou especialista, mas não, Lupe, era um feeling que eu tinha. Sim. Que o Santos ia